O número 7 é um dos mais significativos na Bíblia e aparece repetidamente, carregando simbolismo espiritual profundo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ele representa perfeição, completude e a obra divina. Neste roteiro, exploraremos a relevância do número 7 na Escritura Sagrada, analisando suas origens, aplicações e o que ele revela sobre o caráter e os planos de Deus. O simbolismo do número 7 tem suas raízes na criação do mundo. Em Gênesis 1 e 2, vemos Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º, estabelecendo um padrão de perfeição e completude. Esse ciclo de 7 dias não é apenas um relato histórico, mas também uma base para o calendário hebraico e o conceito do Shabat, o dia de descanso. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse descanso não indica cansaço, mas a satisfação de uma obra completa e perfeita. O número 7, portanto, é um símbolo de plenitude divina. O simbolismo do número 7 também é evidente na lei dada por Deus ao povo de Israel. O Shabat, celebrado no 7º dia da semana, é um lembrete da criação e uma oportunidade para o homem descansar e adorar. Diz aos filhos de Israel o seguinte: quando entrardes na terra que vos dou, a terra guardará um Shabat ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá Shabat de descanso solene para a terra, um Shabat ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Aqui, o padrão de 7 anos é ampliado para incluir a terra. O descanso no 7º ano simboliza a dependência de Deus e sua provisão. Outro exemplo é o ano do jubileu, que ocorria após 7 ciclos de 7 anos, ou seja, no 50º ano. Esse tempo era marcado pela redenção de propriedades, libertação de escravos e restauração, apontando para a obra redentora de Cristo. Na história de Israel, o número 7 aparece em momentos significativos, sempre relacionado à intervenção divina. Quando o povo de Israel cercou a cidade de Jericó, Deus deu instruções específicas. Eles deveriam marchar ao redor da cidade por 6 dias. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e ao toque das 7 trombetas, os muros ruiriam. Esse evento não apenas destaca o simbolismo do número 7, mas também a ideia de que a vitória vem da obediência e confiança em Deus. Na história de José, o número 7 aparece no sonho do faraó, que viu 7 vacas gordas e 7 magras, bem como 7 espigas cheias e 7 mirradas. Essa repetição simboliza a soberania de Deus em controlar o tempo e os eventos. Os profetas também fazem uso do número 7 para transmitir mensagens de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 aspectos do Espírito Santo apontam para sua plenitude e perfeição. Esse texto se refere ao Messias, que traria a redenção completa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aqui o número 7 aparece em um contexto profético, indicando completude no plano de redenção de Deus para Israel e o mundo. Os Salmos também contêm referências ao número 7, muitas vezes relacionadas à perfeição da lei e da adoração a Deus. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, 7 vezes purificada. A pureza e perfeição da palavra de Deus são enfatizadas aqui. 7 vezes no dia eu te louvo, pelas tuas justas ordenanças. Esse verso reflete um compromisso total com a adoração e a gratidão. No Novo Testamento, o número 7 continua sendo um símbolo poderoso,
especialmente nos Evangelhos e no Apocalipse. Jesus alimenta uma multidão com 7 pães e alguns peixinhos, e ainda sobram 7 cestos de pedaços. Aqui, o número 7 representa a suficiência e abundância da provisão divina. No livro do Apocalipse, o número 7 atinge um simbolismo ainda mais profundo. Ele aparece de forma recorrente, enfatizando o plano perfeito de Deus para a redenção final e a consumação de todas as coisas. Através de visões e símbolos, o número 7 comunica a ideia de totalidade, plenitude e soberania divina. No início do Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus Cristo envia mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja recebe uma mensagem específica contendo elogios, críticas e advertências. As 7 igrejas representam não apenas congregações locais, mas também a Igreja Universal em diferentes contextos e épocas. O número 7 aqui aponta para a totalidade da igreja, abrangendo todas as suas virtudes, falhas e desafios. Em Apocalipse 5, João vê um livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro, Jesus Cristo, é digno de abrir. Cada selo, ao ser aberto, desencadeia um evento profético. Os 7 selos simbolizam o plano completo de Deus para a história humana e a execução de sua justiça. Eles também mostram a soberania de Cristo em desvelar e cumprir esse plano. Após a abertura dos selos, surgem as 7 trombetas, Apocalipse 8 a 11. Cada toque de trombeta anuncia um julgamento de Deus sobre a terra, culminando no estabelecimento de seu reino. As 7 trombetas destacam a intervenção divina na história, chamando a humanidade ao arrependimento e demonstrando o poder soberano de Deus. Em Apocalipse 16, são derramadas 7 taças da ira de Deus, simbolizando os julgamentos finais sobre os ímpios e a vitória definitiva do bem sobre o mal. Essas taças representam a justiça divina completa, trazendo um fim ao pecado e à rebelião contra Deus. Além das igrejas, selos, trombetas e taças, o número 7 aparece em outros contextos no Apocalipse. Os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 1:4, 4:5. O Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, Apocalipse 5:6, simbolizando o poder e a onisciência de Cristo. As 7 cabeças da besta, Apocalipse 13:1, representando a totalidade da oposição ao reino de Deus. O número 7 no Apocalipse reflete a soberania de Deus em governar a história e a criação. Ele aponta para a perfeição do plano divino, tanto nos julgamentos quanto na restauração final. O uso repetido do número destaca que tudo o que Deus faz é completo e suficiente, sem erros ou lacunas. O simbolismo do número 7 na Bíblia não é apenas teórico ou teológico. Ele também tem implicações práticas para os cristãos hoje. O padrão do número 7 na criação e no Shabat nos lembra da importância de separar tempo para descansar e adorar a Deus. Em um mundo marcado pela pressa e pelo trabalho incessante, o descanso é um ato de confiança na provisão divina. A prática do ano sabático e do jubileu ensina que tudo pertence a Deus e que somos apenas mordomos de seus recursos. Isso nos desafia a depender dele, confiando que ele suprirá todas as nossas necessidades. O número 7 nos inspira a buscar a plenitude espiritual em Cristo, que é a expressão perfeita da vontade de Deus. Assim como as 7 igrejas representam a totalidade da igreja, cada cristão é chamado a viver de forma completa em sua fé. As visões do Apocalipse nos dão esperança de que Deus está no controle da história. O número 7 nos lembra que, mesmo em meio ao caos, o plano de Deus será realizado perfeitamente. O número 7 na Bíblia é um lembrete constante da perfeição e completude de Deus. Desde a criação até a consumação final, ele revela a soberania divina e a suficiência de sua obra. Para os cristãos, o simbolismo do número 7 é um convite a confiar em Deus, descansar em sua providência e viver em plenitude espiritual, aguardando com esperança o cumprimento de seus planos eternos.